Bem-vindos ao canal do Papai Desenvolvedor, pessoal. Eu sou o Kelvin, também conhecido como Kelvão, e hoje vamos dar uma olhada em várias áreas da TI que não precisam saber programar. Beleza? Roda a vinheta. Tá codando aí, velho? Tá codificando? Aí, ó. Tá, vamos codar. Antes de darmos continuidade, pessoal, lembra de seguir a gente lá no Instagram, @papai.dev, e se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, beleza? Então, pessoal, área de TI que não precisa de programação. Primeiramente, programação para muitos é algo que deixa as pessoas em pânico. Ok? Correto? Verdade. De fato, você olha aquele monte de coisa na tela, aquele monte de emaranhado de código, dá realmente uma sensação não muito confortável, não muito entendível. Mas vamos lá, vamos começar pelos primórdios lá. Eu vou falar de áreas que não precisam de tecnologia de programação, certo? Mas antes, vamos para o início. O que acontece? No início, o desenvolvedor, por exemplo, que hoje faz uma coisa só, fazia back-end, front-end, servidor, falava com cliente, sabe? Fazia muita coisa. Só que foi surgindo muita demanda, as pessoas começaram a ter a necessidade de se especializar nas áreas delas, as demandas começaram a surgir, profissionais começaram a ficar mais focados numa área só, e, por exemplo, ficou mais complexo. Quanto mais complexo ficou, mais difícil é para uma pessoa apenas fazer o trabalho. Então foi se ramificando, as pessoas foram se especializando. O que antigamente uma pessoa fazia, hoje em dia precisa de 5, por exemplo. Mas como é que antigamente dá para fazer uma pessoa, hoje não dá? Dados. Hoje em dia a gente tem muito dado, a gente tem muita informação, as coisas são muito complexas, muita animação. Para fazer uma animação, hoje em dia tem bibliotecas que ajudam, mas antigamente não tinha, sabe? Então algumas coisas ajudam, algumas coisas dificultam. Porém, existe sim muitas vagas que não precisam de programação hoje em dia. Isso graças a essa ramificação de funções, certo? Por quê? Vamos lá. Existe uma matéria da revista Exame Online em fevereiro deste ano, 2021. Mostrou que existem 260 mil vagas sem dono. Por quê? Durante a pandemia, nós estamos ainda numa pandemia da Covid-19. Durante a pandemia, o mercado de TI antes já se mostrava muito aquecido. E nela, as coisas obrigatoriamente necessitaram se tornar online. Empresas que nunca cogitaram possibilitar o trabalho remoto para seus colaboradores se viram na obrigação de fazer isso, porque não podia ir trabalhar, correto? E essa necessidade de tudo ser online fez ganhar um boom. Por quê? Se muitas empresas precisam que tudo seja online, todo mundo que possibilita, que disponibiliza os serviços online, precisam de mais pessoas para dar o suporte. Então, por isso teve esse boom de vagas, 260 mil vagas sem dono, em fevereiro deste ano, 2021, beleza? Uma outra matéria da economia, UOL, certo? Carreiras, e diz o seguinte, de que o mercado de trabalho está muito aquecido e o número de pessoas que a gente forma por ano não bate com o número de vagas que são abertas, correto? Isso não só falando na área de programação. Sim, a área de programação, engenharia de software, né, desenvolvimento, é a mais procurada, é a mais requisitada, é a que tem maior número de vagas. Mas existem sim muitas vagas que não é necessário saber programar, e vamos falar delas aqui hoje, beleza? O UX Designer, o que o UX Designer faz? Ele cria interfaces, ele pensa em como o usuário vai ter uma boa experiência. Por exemplo, quanto menos cliques ele der para chegar em alguma função, menos cliques significa que ele vai chegar ao objetivo mais rápido. Se, por exemplo, imagina um e-commerce, se o usuário tiver que clicar muitas vezes para chegar em conseguir ver a descrição de um produto, isso vai dificultar a navegação dele. É muito provável que ele vai deixar o site para um site com uma UX melhor. O desenvolvedor
vai programar essa UX, mas quem pensa nisso normalmente é um cara muito especial chamado UX Design, certo? O suporte. O que é o suporte, né? Normalmente a gente liga para o suporte quando a gente não consegue utilizar um aplicativo, algo do gênero, certo? O suporte vai tentar ler a documentação que foi passada para ele e tentar auxiliar o usuário, que é uma função muito importante. Imagina se não tivesse suporte, tá? Por exemplo, o cara que ligou vai ter que falar direto com o desenvolvedor, que muitas vezes não tem todo um tato para falar com aquele usuário, sabe? Então o suporte é a pessoa especializada para conversar com a pessoa e tentar ajudar ela. Então, e caso não dê, por exemplo, existe um bug de fato. O suporte vai abrir um chamado para a equipe de desenvolvimento, o que pode acontecer, e aí o fluxo continua, né? Desenvolvimento, análise, tudo. Então, suporte de cliente é muito importante, né? Quality Assurance. O que é Quality Assurance? Seria garantia de qualidade. A garantia de qualidade, Quality Assurance, ele é o cara especializado em, por exemplo, o desenvolvedor criou uma feature, ou seja, uma funcionalidade nova, ou fez uma correção de um bug que já existia. O cara de QA, né, a pessoa de QA, vai fazer o seguinte, ela vai validar, pegar o escopo do que precisava funcionar, como deveria funcionar, e vai testar em vários navegadores, em vários aplicativos, versão mobile, versão desktop, se for um software desktop só nele, mas ele vai verificar e ver se está de acordo. Se não estiver de acordo, ele vai devolver para o desenvolvedor e avisar, não está de acordo, cara, ainda tem uma oscilação, a gente tem uma margem de ajuste, margem de melhoria ainda, sabe? Para os clientes, por exemplo, não só se está funcionando, mas se tem alguma coisa que poderia estar melhor também, sabe? Isso muitas vezes também o QA ajuda a gente. Não entendam mal. O QA não é simplesmente para achar bugs. Ele tem que garantir a qualidade. O desenvolvedor ele é responsável por desenvolver e testar antes de passar para a próxima etapa, que seria a garantia da qualidade. O QA fará um double check do que o desenvolvedor já deveria ter feito, correto? Legal. Vamos agora para dois cargos que não precisam de programação, que só, às vezes tem uma confusão ali, tá? Que é o Product Manager, gente de produto, e o Product Owner, que é o proprietário do produto. Qual a principal diferença entre eles, tá? O Product Owner, ele tá muito mais no dia a dia, na operação, com o desenvolvimento, né? Ajudando ali o pessoal do desenvolvimento, tendo ali uma questão bem mais viva no processo. Já o Product Manager, ele faz a gerência, ele faz o gerenciamento do produto, né? E é muito mais questão estratégica, foco no futuro do produto e a sincronia entre os times, certo? Essa é a principal diferença entre eles. E também são cargos administrativos, né? A administração do tempo, da equipe, coisas do gênero. Existe um cara chamado Scrum Master. Existe uma metodologia Scrum, né, que muitas pessoas conhecem, que é uma metodologia ágil, desenvolvimento ágil, que existe o Scrum Master. O Scrum Master, o que ele seria? Ele seria um líder servidor. O que é um líder servidor? Ele apoia removendo obstáculos do dia a dia para o pessoal. Parece fácil, né? Mas normalmente é o cara que consegue, por exemplo, o desenvolvedor chegou no impasse, não consegue passar. Ele poderia ir lá falar com alguém, com outra equipe, pode, mas, por exemplo, é bem comum ter muitas tarefas. Em vez de fazer isso, quando a gente utiliza a metodologia Scrum e temos um Scrum Master, o Scrum Master faz esse trabalho pra gente, né? Ele ajuda a gente, a equipe, a se manter fluindo, né? O fluxo do processo fluindo. É um papel muito importante. Analista de negócio. O analista de negócio é muito importante. Muito, muito importante. Imaginem, por exemplo, você tem que desenvolver um produto, tá? E saem codificando. Vai criando. Acho que não vai dar muito certo, né? Por quê? Porque não pensou no negócio, na questão de como deveria funcionar, qual é a regra que aquilo deveria seguir.
certo? Antes de chegar no desenvolvedor, existem muitos desenvolvedores que também são analistas de negócios, que tem até cargos que se chamam analista desenvolvedor, ou seja, além de analisar, ser analista, ele também é desenvolvedor. Mas imaginamos que são duas pessoas diferentes, tá? O analista de negócio vai analisar, certo? Vai analisar o negócio, vai analisar o escopo do projeto, vai criar formas, analisar, vai estressar, certo? Vai estressar aquela questão, tentar pensar muito antes de passar para o desenvolvedor. Para quando chegar no desenvolvedor, ele já tem um escopo ali definido. Tais entidades são responsáveis por isso, tais classes são responsáveis por isso. Imagina entidades e classes, imagina são pessoas responsáveis por alguma função, tá? Mas aí no caso seriam códigos que o desenvolvedor teria que criar. Imagina um jogo, tá? Cada personagem do jogo tem uma função e seria um serviço ali, e eles interagindo junto vai fazer tudo funcionar. Mas se, por exemplo, tu pegar um mago e dar um machado pra ele, não vai dar muito certo, porque ele não tem força suficiente para usar o machado. Aí tu vai dar pra um bárbaro que gosta de sair na pancada um livro, ele vai pegar o livro e vai dar na cara do orc. Ele não vai pegar e não vai ler o livro, né? Não bate. Porque não teve a regra do negócio definida antes, certo? Acho que deu pra entender, né? Mais ou menos. Temos os cientistas e os engenheiros de dados, que é um dos cargos que vem crescendo muito, porque hoje em dia a gente tem muitos e muitos dados vindo, e dados sozinhos não fazem nenhum sentido. Mas dados juntos, que é um contexto, nós temos informações. Informações são muito importantes. E o engenheiro de dados, o cientista de dados, ele é o cara responsável por categorizar, coletar, organizar tudo isso e disponibilizar informações embasadas para a empresa tomar decisões de negócio. Parece pouco, né? Mas imagine, cada clique que vocês dão no Spotify, Netflix, em alguns serviços de streaming, ele está sendo salvo. Cada funçãozinha que vocês dão, ele está salvo. Por quê? Porque, por exemplo, eu entrei no filme, eu voltei e não cliquei para assistir. O algoritmo pode identificar. Por que ele clicou para ver a informação e não deu play? Esse tipo de filme talvez ele não curta tanto, então ele vai salvando esses dados. E lá atrás, daí tem uma inteligência artificial que vai, né, botando ali e tal. E além de ter simplesmente inteligência artificial, existem seres humanos, certo? Existem pessoas que estão ali analisando esses dados também para ajudar por exemplo, a inteligência artificial fez uma peneira ali de dados, entregou para os engenheiros de dados, para os cientistas de dados. Eles olharam e analisaram e conseguiram achar um comportamento em comum entre os usuários. E daí, por exemplo, pode desenvolver uma nova feature. Por exemplo, provavelmente você já deve ter tido o desejo de simplesmente assistir algo aleatório. E no serviço de streaming que você usa não tem esse botão. Então, por exemplo, fica procurando e nunca assiste nada, né? Poxa, não tá certo, né? Eu deveria assistir alguma coisa no serviço de streaming. Então, provavelmente, isso aí também pode ter sido a criação desse botão pode ser criada, essa feature, se embasando no comportamento dos usuários no aplicativo. E essa análise desses dados são pelos cientistas e engenheiros de dados. O Web Analytics, que pode trabalhar junto ali com essa questão de também ser engenheiro de dados, porque, por exemplo, aí estamos falando de Web Analytics onde seriam salvos. Imagina o Google Tag Manager, o Google Analytics, seriam questões que todo comportamento que tu tem ali tem que salvar em algum lugar. E tem várias ferramentas, que tem o Yandex, que seria um Google da Rússia, que alguns falam, que se chamam assim, mas são serviços de mapeamento de tracker de comportamento de usuário ali, que você faz a criação dessa rotina, desses comportamentos, vai salvando eles. Existe o Hotjar, que identifica o heatmap, que seria também o mapa de calor, de quais são os pontos do teu site que são mais clicados, certo? Cara, tem muita vaga que não precisa ser programada. Se você souber programar, vai te ajudar muito, porque todas essas áreas
E qualquer área da sua vida, se você souber programar, com certeza você vai conseguir utilizar e automatizar alguma coisa que vai facilitar o seu dia. Mas você não saber programar não te impede de entrar na área de TI. Do it! Yes, you can! Porque existem muitas vagas que não precisam disso, certo? E também, programação, se um dia você desejar, não é dom. Programação é treinamento. Quanto mais você programa, quanto mais você estuda sobre, como qualquer área da vida, melhor você fica. Não existe ninguém que nasce com dom de programar. Tem muitas pessoas que chamam com dom, mas na verdade elas estão há 20 anos trabalhando naquilo e elas são muito boas porque elas estão há muito tempo na área. Mas é isso, galera. Espero que eu tenha ajudado um pouco mais do que atrapalhado. E botem seus comentários aí no canal, compartilhem e estou disponível para responder suas dúvidas. Beleza? Um abração.